Hello there everyone! E essa expressão que está aparecendo aqui, pessoal, muita gente acha que tem a ver com o verbo gostar, com a ação de gostar, mas tem um significado diferente. Quer aprender? Então vem comigo, bora para a aula. Pessoal, what's like? A gente vai perceber o seguinte, né? O ponto 1, e é um exemplo para nos ajudar. What's your new teacher like? Como é o seu novo professor? Perceba que por mais que tenha a palavra like ali, em nenhum momento a gente está trabalhando aqui o verbo gostar. Então essa estrutura, what's your new teacher like? Como é o seu novo professor? Então olha só como que a pessoa descreveu ali. He's very friendly and patient. Ele é muito amigável e paciente. Perceberam? A gente está fazendo uma descrição, não estamos falando de gosto. Quer outro exemplo? Olha lá. What's New York like? Como é Nova York? Então a pessoa respondeu: It's big, busy and exciting. Então é grande, movimentada e empolgante. Em nenhum momento a gente falou aqui do verbo gostar. Então a estrutura da pergunta está montada ali. Olha, usamos what's, alguma coisa like, para pedir uma descrição de pessoas, de lugares, de coisas, não para perguntar sobre o estado atual da pessoa e nem para perguntar o gosto que alguém tem ou que alguma coisa tem. Então vamos fazer algumas comparações. Olha lá. What's your boss like? What's your boss like? A gente está vendo esse aspecto aí para saber como que é o chefe, o seu chefe. Aí a pessoa respondeu, olha só a frase de baixo. He's friendly, organized and very demanding. Ou seja, ele é amigável, organizado e bastante exigente. Agora olha só a diferença da outra pergunta ainda relacionada com o chefe. Olha só. How is your boss? Como está o seu chefe? Perceberam que agora a gente não está querendo saber sobre descrição. A gente está querendo saber em que estado, ou em que condições ele está. E aí a pessoa respondeu: He's much better now. Ou seja, ele está muito melhor agora. Então, na primeira, a gente quis falar sobre descrição. Aqui na segunda, a gente quer falar o estado da pessoa, em que condições ele está. Então, perceba que aqui embaixo nós temos em vermelho like, diferente de how is, ou seja, como, a descrição, diferente de how is, que é como está. Vamos ver mais alguns exemplos com pessoas? Então, olha lá. What's your English teacher like? Como é seu professor de inglês? Então, tem uma resposta, né? He's patient and funny. Ele é paciente e engraçado. Então, aqui a gente descreveu como que é o nosso professor. Vamos ver um outro exemplo, falando sobre colega de trabalho? Olha lá a pergunta. What's your new coworker like? Como é teu novo colega de trabalho? E aí a gente vai descrever, né, a nossa colega de trabalho ali, daquela forma. She's quiet, but very friendly. Ela é quieta, mas muito amigável. Agora, uma outra pergunta para a gente falar sobre uma mulher. Olha lá como que tá a pergunta. What's she like? Ou seja, como ela é. Algumas vezes, quando a gente vê essa pergunta, parece que a gente está perguntando do que a pessoa gosta, mas não é o caso. Essa estrutura com what no começo e like no final está pedindo descrição. She's very confident and talkative. Ela é muito confiante e falante, aquela pessoa que gosta de falar. E aí, continuando, agora a gente falando sobre um grupo de pessoas. What are they like? Como eles são? They're polite and quiet. Eles são educados e discretos. Vimos exemplos com pessoas. E se a gente quiser perguntar sobre lugares ou coisas? Bom, então vamos lá. What's London like? Como é Londres? It's a big, multicultural city with lots of things to see and do. O que significa essa resposta toda longa aí, né? É uma cidade grande e multicultural, com muitas coisas para ver e fazer. Então, olha, a gente não está falando do que Londres gosta, a gente está falando como que ela é. Agora, olha só para falar do clima. What's the weather like there? Como está o tempo aí? Resposta: It's hot and humid. Está quente e úmido. What's the food like? Como é a comida? It's delicious, but a little spicy. É deliciosa, mas um pouco apimentada. E a última pergunta. Imagine que você está fazendo um curso de inglês ou de qualquer outra coisa. Olha lá a pergunta. What's the course like? Como é o curso? Oh, it's very practical. É muito prático, ou seja,
Aquilo que eu estou aprendendo eu já consigo usar na minha vida real. Então agora, pessoal, observem que aqui nessa tabela a gente conseguiu colocar as estruturas, um exemplo, a tradução e o que significa. Vamos ver o que é cada uma delas? Então olha só, começando ali pela estrutura, a primeira ali do lado esquerdo. What's your job like? Ou seja, a gente está perguntando como é o seu trabalho, né? A gente está vendo ali na tradução como é o seu trabalho. Um exemplo que foi dado ali sobre resposta ou de resposta. It's challenging but very interesting. Ou seja, é desafiador, mas muito interessante. Então, o que significa essa estrutura que a gente está usando aqui? Ela descreve características permanentes. Meu trabalho é desafiador e interessante. Olha só a outra estrutura. How's your job? O que significa? Como está o seu trabalho? Então, aí a pessoa respondeu ali no exemplo em inglês. It's going well. Qual que é o significado? Descreve a situação atual. Não que o meu trabalho é interessante, desafiador, mas nesse momento está indo bem. Então agora está pedindo um estado, uma condição que está o meu trabalho. Veja agora a terceira opção ali na estrutura. What's John like? Como é o John? Ou seja, eu quero uma descrição dele. Aí se vocês olharem no exemplo ali, vai estar lá. He's friendly and outgoing. Ele é amigável e extrovertido. E aí nós temos o significado, né? Aqui a gente está conseguindo descrever a personalidade do John e não perguntando como ele está no momento, se ele está bem ou mal. E por último, olha só a última pergunta. What does John like? Do que o John gosta? Perceba que na pergunta anterior a gente tem lá o verbo to be, né? What is que virou what's. Aqui embaixo eu não tenho isso. Então quando eu uso lá what, pedaço do verbo to be e o like no final, aí eu estou pedindo descrição. Só que aqui embaixo eu não estou usando o verbo to be. Eu estou só querendo saber o que John gosta, ou em outras palavras, do que o John gosta. Aí tem um exemplo ali em inglês de resposta. He likes movies and video games. Ele gosta de filmes e videogames. Então qual que é o significado, né? Para que a gente usa isso? Para descrever preferências e gostos. Gosta disso, gosta daquilo, não gosta disso, não gosta daquilo. Então aqui tem um desafio para você. Responda em inglês aqui nos comentários. Então temos algumas perguntas ali, olha. What's your city like? Como é que é a sua cidade? Como que você descreveria a sua cidade em inglês para mim? What are your coworkers like? Como são seus colegas de trabalho? Terceira pergunta. What's your English teacher like? Como que é o seu professor de inglês? Escreve aí que eu quero saber. Você tem um professor de inglês? E aí, olha só, né? Sugestão aqui nesse ponto. Use adjetivos como friendly, que é amigável, busy, que é ocupado, patient, que é paciente, exciting, que é emocionante, quiet, que é quieto, helpful, que é prestativo, interesting, que é interessante, e challenging, que é desafiador. Então você pode usar alguns desses adjetivos para dar a tua resposta aqui dessas perguntas. Fechou? Espero aqui a sua resposta nesse desafio. Vamos para um resumão final aqui? Então olha lá. Quando eu pergunto what's she like, what's he like, eu estou querendo saber como que ela é, como que ele é. Então é usado para descrever características físicas e de personalidade. Não quero saber se a pessoa está bem ou mal, só para descrever. Agora olha só a pergunta de baixo aqui, o number 2. How is he, how is she? Como ele está, como ela está. Aqui eu estou usando para falar sobre o estado atual da pessoa e não das características. Então eu não quero saber se ele é alto, baixo, forte, fraco. Não, eu quero saber só se ele está bem, se ele se recuperou, se ele está mal, como que a pessoa está. E aí, por último, quando eu uso essa última estrutura aqui, what does he like, what does she like? Aí eu quero saber do que ele gosta ou do que ela gosta. Então é usado para a gente falar sobre gostos e preferências. Gosta de pizza, não gosta de suco, gosta de dormir, não gosta de fazer exercício. Qualquer gosto ou preferência que a pessoa tenha. E o desafio que eu deixei para você, vai conseguir fazer? Escreve aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer ler a sua frase depois desse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, considere se inscrever e aproveita, deixa aquele like da confiança para mostrar que você confia no trabalho que está sendo feito aqui. Ah, e se você tem um parente, um amigo que estuda inglês, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser que ele aproveite esse conteúdo também, assim como você aproveitou. Eu sou o professor André Betti, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Te vejo aqui na semana que vem. Thank you very much. See you soon. Bye bye.